Quarta-feira, hein? Racing e Flamengo, segundo jogo decisivo da semifinal da Conmebol Libertadores, ao vivo na Globo, depois de 3 graças. O Flamengo ganhou no Maraca, você lembra, né? 1-0, pode até empatar na Argentina, que se classifica para a final. Deixa eu conversar com o Edson Viana, para trazer as últimas do Flamengo. Como está o Flamengo para esse grande jogo, Edson Viana? Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O Flamengo voltou ao trabalho hoje de manhã aqui no CT do Ninho do Urubu. Os jogadores tiveram folga ontem para descansar o corpo e a mente depois de uma sequência desgastante de jogos. No sábado, o Flamengo perdeu para o Fortaleza fora de casa, gol do Breno Lopes. Numa atuação criticada, perdeu a chance de assumir a liderança do Brasileirão. E agora volta o foco para a Libertadores. Para esse jogo contra o Racing, o Felipe Luiz tem algumas questões. Na zaga, por exemplo, existe a expectativa sobre o retorno do Léo Ortiz, zagueiro que está fora desde o jogo contra o Palmeiras, se recuperando de uma lesão no tornozelo direito. Ele ficou no banco no primeiro jogo contra o Racing, contra o Fortaleza nem viajou, se recuperando especificamente para essa partida. E no ataque, quem vai ser o substituto do Pedro dessa vez, né? Contra o Fortaleza foi o Bruno Henrique, mas existe também uma configuração com o Plata, vamos ver qual que o Felipe Luiz vai escolher. O Flamengo saiu ainda há pouco aqui do CT do Ninho do Urubu, por volta de 1 da tarde. A programação é a seguinte: o time viaja às 15 horas, né? 3 da tarde lá para a Argentina, deve chegar por volta das 3h30 e amanhã treina no CT do Defensa e Justiça, o mesmo que usou nas quartas de final quando enfrentou o Estudiantes, outro time argentino. Escobar, um abraço a todos. Valeu, Edson Viana, o repórter que nunca se engana. Um abraço para você, queridão. O programa dessa rapaziada aqui, torcedores do Flamengo, foi secar o líder Palmeiras contra o Cruzeiro e a secação deu certo. Cheguei, vambora, hein? Hoje é Cruzeiro, hein? Vambora, hein? Vocês sempre se reúnem para ver jogo do Flamengo. Viram juntos o jogo contra o Fortaleza? Sim. Deu ruim, né? Agora o secador tem que estar mais ligado ainda. Dois times que estão brigando por título, começam as emoções do primeiro tempo. Queria tornar esse ambiente um pouco mais rubro-negro. Tem como pendurar essa camisa aí pra mim, por favor? Claro. Essa é a história de Andrés Pereira? É o Andrés Pereira do Flamengo, né? Do Flamengo. Olha lá, Olha lá. Só Flamengo. Sobra uma entrada do Gustavo Gomes na canela. VAR chama o árbitro do jogo. Na opinião do nosso especialista em arbitragem, Paulo César de Oliveira, sola, força excessiva, cartão vermelho. Só amarelo. Só amarelo para desespero do Caio Jorge. Gabriel, Você sabe que a magia vai acontecer. aos 33 minutos ele vai fazer o gol. Primeiro ele tem que entrar no jogo, né? Vai entrar. O Vascaíno tá torcendo pra quem aí, então? Sai gol do Palmeiras, eu pulo ali no meio. Segundo tempo vai acontecer. Pulo ali e ainda fazendo somzinho de porco. O Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras não tem mundial. Pô, hoje, por favor, Palmeiras, faz gol agora. Olha lá. Tira não, amigo, ó. É gol, hein? É gol, hein? Maurício, o cruzamento pro Flaco! Cássio! Olha a sobra, Sosa! Não vale, o juiz anula o gol de Sosa. Não foi gol. É, pô, tá bom. Mas já valeu pra deixar o rapaz ali. Ficou nervoso, pelo menos. Alan, que jogadaça, ele cai! Falta marcada! E tem amarelo, Fabrício Bruno. Vai ser expulso, segundo amarelo, cartão vermelho. Caio Jorge pede a bola do jogo. Se fosse o Gabigol ali, faltou. O próximo jogo é Libertadores. E aí, reúne de novo? Vambora. Vai ter dancinha. Essa rapaziada agora vira a chave para Libertadores, Flamengo e Racing, valendo vaga na final, quarta-feira ao vivo na Globo, depois de 3 graças e... Olha aí, Venê, chegou a sua hora. A gente tem que falar disso mesmo? Tem que falar. Semana de Libertadores. Tive que falar do Tiquinho, você não vai ter que falar de Flamengo? Olha aí, ó. Acho importante falar. Eu também acho importante falar. Olha pra trás, Pedrosa, olha pra trás. O que tá acontecendo, Pedrosa? Ué, perdeu o escudo maior? Ih, mas... Entendeu? Vê, não tá? Mentira. Não tá ou não tá? Eu vou te falar. Tá ou
não tá? Eu acho que hoje ele botou do Fortaleza maior, mano. Botou não. Merecido, pô. Foi Botou o time não. que venceu, mereceu ganhar. É isso, tem que ser o escudo maior. Gente, o Flamengo perdeu pro Fortaleza e desperdiçou a chance de ficar na liderança, dormir ali, porque o Palmeiras só jogou ontem, o Flamengo jogou no sábado. Com o empate do Palmeiras ontem, diante do Cruzeiro, o rubro-negro tá a 1 ponto atrás da equipe paulista. Quais foram os principais erros do time nessa partida? Vene Casagrande, o que aconteceu? Soninho? Vamos lá. Primeiro erro. Vou citar alguns erros aqui que me vem à cabeça. A música, o DJ Careca. Primeiro erro. Essa insistência do Felipe Luiz em colocar o Bruno Henrique como centroavante. Nada justifica isso. O próprio Bruno Henrique já havia dito que não queria jogar mais nessa posição. Mas Bruno Henrique falou que ele conversou, né? Tentou se justificar, tentou se retratar no intervalo, mas já era tarde demais. Peraí, Vene, peraí. Vamos fazer o seguinte, vamos escutar o Felipe Luiz e você fala por quê. Cadê o Felipe Luiz? Sobre isso. Bruno, umas semanas atrás, falou para mim que ele se sentia mais confortável jogando em outra posição, mas que estaria à disposição sempre para ajudar no que eu precisasse. Mas, claro, tendo o Pedro disponível, optei por colocar o Bruno na posição que ele pediu, no caso, para que ele se sentia mais confortável. Mas sempre está na frente do interesse pessoal, o interesse da equipe, o que a equipe precisa. E hoje eu, na minha cabeça, entendi que a equipe precisava do Bruno Henrique de 9. Aí, por quê, Vene? Primeiro erro, vamos lá. E Bruno Henrique jogando muito mal, nada justifica a insistência do Felipe Luiz, nada. O Bruno Henrique já disse que não quer jogar nessa posição. O Felipe Luiz, ele tem outras opções no time, ele tem o próprio Juninho, que é um jogador que ele pediu a contratação e joga nessa posição. Ele poderia ter mudado o esquema tático, ele poderia ter feito tudo, menos insistir em Bruno Henrique. Segundo erro, como ele montou a equipe, o plano de jogo dele nada deu certo, seja no primeiro tempo, seja no segundo tempo. A gente viu uma equipe totalmente espaçada, dando muito espaço ao adversário. O Breno Lopes, atacante do Fortaleza, deitou e rolou no setor defensivo do Flamengo, sobretudo em cima do Danilo. Ele ganhou muito na velocidade, vários contra-ataques que o Flamengo permitiu ao Fortaleza. No primeiro tempo foi um dos piores jogos do Flamengo no primeiro tempo na temporada, nada deu certo. O Fortaleza poderia ter feito até mais de um gol, sorte do Flamengo que não sofreu mais. Veio o segundo tempo, o Flamengo até melhorou um pouquinho, mas eu acho que foi muito mais estratégia do Fortaleza, que falou assim, ó, toma a bola, Flamengo. Vocês vão tomar a rédea do jogo, e o Flamengo não soube aproveitar a situação, muito pelo contrário. Segundo erro, a postura dos jogadores. Eu senti uma postura de soberba, salto alto. Parecia que a qualquer momento eles achavam que fosse ganhar o jogo. E a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é extremamente difícil. Embora a gente esteja falando de um Fortaleza que é o pior mandante do Campeonato Brasileiro, até essa partida tinha um aproveitamento de 16% em casa, ou seja, perdendo para todo mundo. Então era obrigação do Flamengo pelo menos fazer um bom jogo. E nem assim fez. Eu considero essa derrota, Fernandinha, como vexatória. Mas não você pelo acha... resultado. Não pelo resultado, pela forma como ela foi feita. Você acha que ficou na conta do Fortaleza, que a gente sempre fala, gente, tem um adversário do outro lado, ou ficou na conta da inoperância do Flamengo? Eu acho que foi muito mais inoperância do Flamengo a mérito do Fortaleza. Embora fique aqui meu elogio ao técnico Fortaleza, que soube explorar as dificuldades do Flamengo nessa partida. Ele explorou muito bem, mérito do Fortaleza. Mas, se o Flamengo tivesse feito uma partida digna de um time que está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, porque não parecia. Parecia que o Flamengo estava jogando um amistoso e Fortaleza uma grande decisão. O Flamengo entrou em campo de salto alto, soberba. Não sei se os jogadores estavam pensando no jogo de quarta, eles são seres humanos. Então foi um erro de avaliação do técnico Felipe Luiz. Tanto é que no segundo tempo, quando ele bota o Alacian, quando ele bota Michael, quando ele bota o próprio Juninho, o time melhora. Por quê? O time apresentou mais vontade. Pode não ter a mesma técnica dos jogadores que iniciaram o jogo, mas pelo menos vontade esses atletas mostraram no segundo tempo. A equipe melhorou, o próprio Alacian entrou cheio de vontade, poderia ter começado assim o jogo, mas o Felipe Luiz não começou. Era um jogo para poupar os jogadores. Então, justiça seja feita. A gente não pode dizer aqui que o Flamengo não está priorizando o Campeonato Brasileiro, porque priorizou. Botou os principais jogadores, botou o Arrascaeta o tempo todo, e a gente sabe que o Arrascaeta vai ser titular na quarta-feira. Priorizou o Campeonato Brasileiro, mas eu acho que os jogadores entraram em campo com um certo salto alto, achando que a qualquer momento iriam vencer. E não venceram. Perderam a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Essa derrota tem que lamentar
bastante. É a pior derrota do Flamengo no Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas. Você diz na forma de jogar, né? Na forma de jogar e o cenário. É. Porque você perdeu a chance de complicar a vida do seu rival, o Palmeiras, e complicar em todos os sentidos, além de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, você assumindo a liderança nesse momento, nossa, você cria um certo conforto para você. E você comentou aqui, né, Pedrosa, na semana passada, que o Palmeiras jogando no domingo, e tinha aquela pergunta. Sim. Poxa, vai poupar ou não vai? O Palmeiras precisa reverter um placar de 3-0 agora, nessa semana, por conta de Libertadores. Ele já vai pro jogo dele assim, puxa, o Flamengo não ganhou, então a gente pode até dar uma patinada aqui, que nossa cabeça tem a chance de estar na Libertadores. Mas, Pedrosa, olha a dificuldade que o Flamengo teve, né? Olha, essa é uma arte. Os 10 pontos que o Flamengo perdeu nesse campeonato com times da parte de baixo. Lembrando que aqui, gente, quando a gente botou o Vasco, porque o Vasco, neste momento aqui, nessa 24ª rodada, o Vasco estava ali brigando para não cair. Hoje o Vasco briga por uma vaga na Libertadores. Mas tá aí. O Santos, esse jogo foi na Vila Belmiro, o Grêmio, o jogo no Maracanã, o Vasco, que foi o empate, e agora esse jogo pro Fortaleza. Você acha que aqui tem também uma questão da força, né, dos escudos? Ou você acha que realmente o Venê trouxe uma questão de soberba, um salto alto? Você sentiu nesse jogo contra o Fortaleza também, Pedrosa? Totalmente. Eu vi um Flamengo que achava que ia resolver o jogo a qualquer momento. Quando você olha o jogo contra o Santos, por exemplo, eu acho que o Flamengo ele entrou num clima de oba-oba, de Neymar, estendeu um tapete vermelho pro Neymar e não competiu. O Flamengo não competiu contra o Santos na Vila Belmiro. Aí, ok. Jogo contra o Grêmio, eu acho que é muito mais uma questão ali. Foi o do Ayrton Lucas? Foi. Do Ayrton Lucas. Eu acho que o Flamengo jogou bem esse jogo, principalmente no primeiro tempo. Acabou tomando um gol do empate no final. Ponto perdido. Contra o Vasco, eu acho que foi um jogo muito equilibrado. Não foi um Flamengo que não levou a sério. O Flamengo levou a sério, mas foi um jogo muito equilibrado. Contra o Fortaleza, cara, eu vi soberba. Eu vi um momento em que o Flamengo achava que ia resolver o jogo a qualquer momento e eu vi plano de jogo dando errado. Qual era a nossa discussão aqui sobre o Flamengo chutar ou não? Porque gerava uma possibilidade de erro. Então, o que isso quer dizer? Que o jogo do Felipe Luiz é um jogo de riscos. A partir do momento que você comete a quantidade de erros técnicos que você estava tendo no primeiro tempo contra o Fortaleza, e o Fortaleza foi armado com o Herrera, com o Breno Lopes, com o Barreiro e também com o Pochettino, para poder contra-atacar essa profundidade do Flamengo, o Fortaleza ganhou tudo o que ele queria. O Flamengo errando o tempo inteiro. Então, toda hora, o Danilo e o Léo Pereira ficavam expostos. Toda hora tinha 1 contra 1. A transição defensiva do Flamengo muito ruim, porque estava em bloco alto, o Fortaleza marcando em bloco médio, recuperava a bola. Bola no Breno Lopes. Bola no Barreiro. Sabe qual foi a bola posse no de bola Herrera. do Fortaleza nesse jogo? 21%. É isso, porque o jogo era esse. Flamengo, toma a bola aí. Assim que você errar, eu vou te punir. E aí entra um outro ponto, que eu acho que a vontade tem que entrar mesmo. O Flamengo fez um jogo muito abaixo na vibração para um time que quer disputar um título e o ponto do repertório. Quando você não tem um Pedro e um Arrascaeta abaixo, porque o Arrascaeta fez um jogo abaixo do esperado, foi mal tecnicamente, inclusive ele perde a bola, cadê o repertório do Flamengo? O que o Flamengo do Felipe Luiz me mostra para tentar reverter esse resultado? O que tem de diferente? Não tem. Precisa aparecer esse tipo de situação para você não ficar refém de 1 ou 2 jogadores. Quando o Alacian entra, o Flamengo é outro. Mas porque também seus jogadores estão numa fase técnica ruim. Samuel Lino mal, Bruno Henrique mal. Acho que outros jogadores também não fizeram grandes jogos. Então assim, cara, foi um jogo em que você juntou tudo de ruim e colocou em campo. Foi o que o Flamengo que aconteceu com o Flamengo. Foi um jogo que deu tudo de errado pro Flamengo. Tudo que o Flamengo tentou deu errado. Foi um jogo horrível. A gente costuma dizer assim, o jogo pro Felipe Luiz... Não, ele não tem que esquecer esse jogo. Ele tem que dormir até quarta-feira pensando nesse jogo para ele não cometer os mesmos erros. Porque o jogo de quarta-feira, gente, se o Flamengo der uma bobeadinha, o time argentino vai aproveitar. Certeza. Não dá para você dar mole como deu assim numa semifinal de Libertadores. E outra, Pedrosa, a gente fala muito aqui sobre alguns jogadores de alto calibre. Por exemplo, o Jorginho é um jogador que não dá para fazer uma partida que fez assim contra o Fortaleza. Ele errou passe bobo, passe assim, de 3 metros, não faz o menor sentido. Por quê? Porque eu acho que já estava pensando na quarta-feira. Eles são seres humanos. É o jogo, assim, o jogo da vida nessa temporada para eles. A cabeça fica a mil. Mas aí que entra o treinador. Eu acho que o treinador, por exemplo, Felipe Luiz já foi jogador. Ele sabe que isso acontece com alguns atletas. É a chance de você botar outros jogadores que não estão tendo muita minutagem para jogar esse tipo de jogo, para mostrar vontade. Era jogo para o Juninho.
Juninho é um jogador que ele mas pediu a também contratação. se perde também, fala assim, ó, usou reserva, Mas, poupou no Brasileirão, perdeu a oportunidade. É muito complicado mas também, você né? não pode tomar decisão pensando no que os outros vão falar se não der certo a sua estratégia. Mas então, a decisão dele foi essa. Beleza, é isso. E eu acho que foi uma decisão, uma estratégia errada. Porque ele teve os três jogos que ele teve, ó, Botafogo, Palmeiras e Racing. Ele botou os principais jogadores, ou seja, uma sequência. Aí, internamente, a justificativa para ter jogado mal é cansaço físico. Peraí, se eles estavam cansados, por que ele botou então? E tem jogo quarta e depois vai ter jogo importante no sábado contra o Sport. Em algum momento ele vai ter que poupar. Era o jogo para ele poupar. Um adversário teoricamente fácil, como um mandante fraco também, mas ele não fez isso e acabou perdendo o jogo. O Flamengo é um dos times que sonda o atacante Richarlison, que não tem permanência garantida no Tottenham para a sequência da temporada e pode ser negociado em janeiro de 2026. A janela de transferências pode selar o fim da passagem do brasileiro pelos Spurs. Em meio a isso, alguns clubes já vêm sondando a situação do atacante. O canal flamenguista em Portugal repercutiu que o Palmeiras e o Mengão são dois dos times interessados no jogador. Todavia, ao menos por hora, nenhuma das duas situações avançou. Isso porque as cifras em torno de uma eventual contratação são consideradas extremamente elevadas para os padrões do futebol brasileiro. A pedida inicial do Spurs por Richarlison é de aproximadamente 35 a 40 milhões de euros, R$219 a 250 milhões. Justamente por isso, as cifras são consideradas inviáveis para ambos os clubes do Brasileirão. Contudo, ainda conforme repercutido flamenguista em Portugal, há, sim, um destino provável para Richarlison. O Everton, antigo clube do atleta, está muito interessado no seu retorno e estaria disposto a comprá-lo. Neste cenário, caso Thomas Frank abra mão do brasileiro, o atacante tem grandes chances de, ao invés de acertar com Flamengo ou Palmeiras, retornar ao Everton. Tudo vai depender de suas atuações nos próximos meses. Richarlison está com 28 anos e não vive um bom momento no Tottenham. Ele vem alternando entre titular e reserva na equipe londrina, tendo apenas 3 gols e uma única assistência nas 13 partidas que disputou pelo clube. Apesar disso, o centroavante segue sendo convocado para a seleção brasileira. O jogador é um dos nomes de confiança do técnico Carlo Ancelotti, que ainda aposta em sua recuperação para tê-lo como camisa 9 na próxima Copa do Mundo. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber de você. O atacante Richarlison seria um baita reforço para o Mengão em 2026? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Flamengo a saber o que você achou disso. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Malvadão.